Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso novo canal, o Burn Podcast. Espero que vocês gostem, que Deus abençoe muito a vida de vocês e que vocês possam ser edificados através desse tema agora que a gente vai trazer, que é saber como Deus fala conosco. Nos dias de hoje, na nossa geração, fala nos nossos corações. Pois bem, para isso, nesse momento, eu peço que vocês compartilhem o vídeo, que esse vídeo possa edificar a vida de outras pessoas e que possa, de alguma forma, poder fazer com que esse vídeo, através dessa palavra, gere fruto nos corações de outras pessoas. Então, queria que vocês abrissem, ou se não, só ouvissem. Na carta de Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, ela fala o seguinte, na versão NAA diz: Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pra gente, então, antes da gente se aprofundar bem no texto e entrar bem nesse tema, a gente precisa entender primeiro o que era o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele é normalmente, aproximadamente, deve ter sido escrito cerca de 70 depois de Cristo. Esse texto não é assim, o autor não se identifica, então nós não temos 100% de certeza de quem é o autor. Uns dizem que é Paulo, outros dizem que pode ser um próprio judeu descrevendo, mas a única coisa que a gente tem a certeza, pelo menos nesse conhecimento, é de que a pessoa teria conhecimento do Antigo Testamento e também, principalmente, da questão das leis. Então, mais ou menos, seria uma pessoa descritiva nesse sentido de alguém que conhecia profundamente a questão judaica. E tanto que, se a gente for aprofundar bem nos livros, muitos dos exemplos que são citados no livro de Hebreus são citados em relação a pessoas antigas. Principalmente se a gente for lá para os heróis da fé, onde vai lá para o capítulo 11, lá ela descreve a história de muitos profetas. Então ela traz uma base, traz uma base daquilo que foi falado antigamente. E qual é o objetivo do livro de Hebreus? O livro de Hebreus é para justamente entrelaçar o período da lei para agora o período hoje da graça. Para justamente trazer esse link, essa conexão e nos mostrar que hoje, somente pela graça, nós poderíamos ser salvos. Isso aí, somente hoje, por meio dessa graça, nós somos regenerados, nós somos transformados. O livro de Hebreus justamente é para mostrar que a lei, nós não tínhamos condição nenhuma de sermos salvos. E principalmente, acima de tudo, o principal foco é mostrar que Jesus era o centro tanto da lei quanto do período da graça. Se a gente for para Colossenses 1, no versículo 16, a palavra fala que, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Ou seja, antes de tudo, ele já existia. Então, o que quer dizer? Que antes de tudo isso, Cristo era o centro da lei. E hoje, no tempo da graça, ele é o centro da graça. Porque por meio de um só homem, fez com que todo pecado fosse instaurado dentro do ser humano, a fim de que trouxesse condenação eterna. Mas por meio do próprio Filho de Deus, nós hoje podemos ter acesso ao trono da graça. Então hoje, diante de tudo isso que está sendo abordado, para a gente então ter uma certa clareza, o livro de Hebreus ele nos mostra com uma convicção de que Cristo é o centro de absolutamente tudo. E de que tudo na Escritura, daquilo que é passado, ele é o centro. Desde Gênesis e Apocalipse, tudo que é descrito, seja do período da lei, seja do período dos tabernáculos, das tendas, do povo de Israel, até hoje, a igreja de Cristo que é constituída por toda a face da terra, que continuará
para todo sempre, Cristo é o centro de todas as coisas. Mas, João, diante de tudo isso, como que Deus fala então a nós nos dias de hoje? Se a gente for então lá para Hebreus, voltando para o texto base, se a gente for adentrar em relação aos detalhes, no versículo 1, fala diretamente aquilo que Deus falava naquele tempo. E ele começa a dizer assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Se a gente for pensar em alguns exemplos daquilo que era descrito naquele tempo, Deus falava de muitas maneiras. Deus poderia falar audivelmente ao povo, como lá na criação. Se a gente for pegar exemplos, Deus falava continuamente com Adão e com Eva. Se a gente for descrever, no período aí já instituído da lei, Deus falava diretamente com Abraão, Deus falava diretamente com Moisés, e Deus usava também outras pessoas para falar a pessoas que Deus tinha um amor imenso. Por exemplo, do tempo de Davi, o profeta Natan foi usado por Deus para que ele dirigisse uma palavra de exortação a Davi, para que isso trouxesse arrependimento na vida de Davi e fizesse com que Davi naquele momento se arrependesse e gerasse fruto de arrependimento, coisa que não aconteceu com Saul. Então a gente vê o quanto que é importante que Deus nos fale. Deus muitas vezes, assim como hoje, Deus muitas vezes não vai simplesmente... Hoje Deus não vai pegar e dizer de uma forma audível, vai dizer: meu filho, tome cuidado. Deus, ele vai pegar e muitas vezes vai usar pessoas, e através da sua palavra faz com que hoje a gente tenha entendimento daquilo que ele quer falar no nosso coração. Muitas vezes tem coisas escondidas, erros nossos, que nós estamos cegos, mas que através da vida de irmãos que são filhos de Deus, assim como nós somos, faz com que a gente abra esse discernimento, o Espírito Santo nos incline e abra os nossos olhos e abra a nossa mente e entenda: puxa vida, eu preciso corrigir isso. Puxa vida, eu preciso mudar isso. Eu preciso continuar nisso. Então, assim como hoje, Deus continua nos falando e usando pessoas. E naquela época, como diz a própria palavra, ele falava de muitas maneiras. E se a gente for pegar também no contexto, Deus usou até uma mula para falar. Não tinha uma parte específica onde Deus falava audivelmente. Não, Deus tinha muitas maneiras de falar com o povo de Israel. E muitas vezes Deus não precisava falar. Não precisava dirigir uma palavra. Se a gente for no contexto do tempo do povo de Israel, principalmente nos tempos de Moisés, teve momentos que o povo se comportava como incrédulo. E por justamente pela sua ingratidão, muitas vezes Deus castigava. Ou seja, Deus mostrava uma resposta de que se eles não se arrependessem, se não deixassem a sua amargura, a sua incredulidade, ou melhor dizendo, a sua ingratidão por aquilo que Deus estava fazendo, porque Deus concedia todos os dias maná, concedia todos os dias uma nuvem que caminhava sobre eles. Então Deus era cuidadoso com eles. E quando o povo estava sendo ingrato, Deus dava uma resposta, talvez obviamente de uma forma talvez bem dura, mas justamente para que o povo se arrependesse e para que justamente se voltasse o coração ao vosso Deus e reconhecesse os seus pecados. E era o que muitas vezes acontecia. Então Deus falava de muitas maneiras ao povo. Mas então, como que Deus Deus usava? Quem Deus usava para falar, além dele próprio falar audivelmente? E aí, na parte B do versículo 1, ele fala de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então Deus dirigia suas palavras anteriormente, ele usava os profetas para depois direcionar isso ao povo. Se a gente vê várias vezes, Deus falava com Abraão, Deus falava com Moisés, e ele retornava isso, principalmente Moisés, retornava isso ao povo de Israel. Noé, quando ele foi construir quando construía a arca, ele por ser um profeta, Deus muitas vezes dirigia as palavras aos profetas, na verdade sempre dirigia para vários fins. Podia simplesmente dirigir pro fim de uma exortação, podia para exortar por uma questão de edificação, por uma bênção, mas em tudo isso, a única coisa que a gente pode tirar de conclusão em relação àquilo que Deus falava, ou seja, usava os profetas para isso, tinha um afim, e até hoje esse afim é o que define hoje. Tudo é para que ele seja glorificado e para que haja edificação das nossas vidas. Então esse é o objetivo. Mas o tempo se passou. E hoje nós estamos no século XXI e passou muito tempo em relação ao Antigo Testamento. Então, depois da cruz, depois do sacrifício de Cristo, no tempo hoje da graça, como que Deus fala e de que forma ele fala? Se a gente for
a partir agora do versículo 2, ele vai nos descrever isso. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplandor da glória de Deus, é a exata expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, hoje, depois de todo o tempo que se passou, Cristo, e não que ele não fosse centro, ele é o centro de todas as coisas, seja do Antigo quanto do Novo Testamento, mas hoje, Cristo é quem realmente, pelo meio de seu testemunho, por meio de seu ministério, por meio das suas atitudes, por meio do seu modo de falar, por meio do seu modo de pensar, faz com que hoje a gente entenda como nós devemos nos comportar, qual é a nossa atitude de vida. Então hoje, através do ministério de Cristo, através das suas atitudes, através dos seus milagres, através das suas curas, através das suas palavras de sabedoria, seja para edificação ou seja para exortação, a fim de que as pessoas fossem levadas ao arrependimento e fossem transformadas pelo Evangelho, faz com que hoje a gente entenda que Cristo é quem realmente hoje é o meio pelo qual Deus fala a nós no dia de hoje, porque ele é a própria palavra. Se nós formos lá para o livro de 1 João, a própria palavra fala que no princípio era o verbo, que o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus, e que todas as coisas subsistiam nele. Então, ele é a própria palavra de Deus, ele é a própria verdade do Evangelho. E se a gente for atentar no versículo 3, ela fala no meio do versículo 13, ele fala assim: Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ou seja, Deus fala de alguma maneira hoje, e não que Deus... Ah, João, então você tá querendo eu sei o que você tá querendo me dizer, mas Deus tem outras maneiras de falar? Ele pode falar. Pode falar por meio de sonhos, pode falar por meio de revelações. Deus não se limita a uma coisa para falar, mas uma coisa tem que ser deixado claro. A base de tudo, seja por pensamentos, seja por palavras e pelo que for, a Bíblia é a nossa base daquilo que Deus fala nos nossos corações e nos mostra como que Ele nos fala. E se realmente Ele está falando conosco. Então a Bíblia é a sustentação de tudo. E principalmente se Deus falar de alguma maneira conosco, vai ser sempre na palavra. Então, às vezes a gente se pergunta: mas será que Deus está falando comigo? Simples, se tivermos alguma dúvida, se tivermos alguma coisa nas nossas vidas que a gente analise preponderadamente aquilo que Ele quer ministrar no nosso coração, se a gente tiver alguma dúvida, se a gente tiver alguma coisa que a gente pensa, puxa vida, mas será que é isso? Será que realmente é aquilo que Ele quer? Ele vai estar disponível para falar através das Escrituras. Porque as Escrituras, elas são inspiradas por Deus. Se a gente for lá para 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, a palavra fala que toda Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a Escritura, ela vem do próprio Deus. E se a gente for lembrar daquilo que Jesus fala em João 14, versículo 6, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, e a verdade é o Evangelho de Cristo. Ou seja, a palavra, se Deus tem alguma coisa que Ele nos fala, é através das Escrituras. Então a gente precisa ter esse devido compreendimento de que se Deus nos fala hoje, é através desse livro. É através disso. Então Deus vai sempre estar disponível 24 horas para falar conosco. Assim como a oração é a meio pelo qual nós falamos ao nosso Deus. Então a gente precisa ter esse compreendimento.